Você está no Outubro Sangrento, do canal Conto um Conto. Essa história é de Howard Phillips Lovecraft e se chama Polaris. A narração é de Marcelo Fávaro. Pela janela norte do meu quarto brilha a estrela polar com misteriosa luz. E durante as diabólicas longas horas de escuridão, ela ali brilha. E na estação outonal, quando os ventos do norte imprecam e lamentam, e as árvores de folhas avermelhadas do pântano murmuram umas para as outras nas primeiras horas da madrugada, sob a lua minguante, sento-me ao pé do caixilho e fico observando essa estrela, a Polaris. Descendo das alturas cambaleia a cintilante Cassiopeia. À medida em que as horas passam, enquanto a ursa maior assoma por trás das árvores do pântano vaporoso que se embalam ao sopro da viração noturna. Pouco antes da aurora, Arturus pisca incendiada acima do cemitério. Sobre o outeiro e a cabeleira de Berenice tremula a fantasmagórica e distante no misterioso leste. Mas a estrela polar, ela espreita ainda no mesmo lugar, na escura abóbada, piscando odiosamente com um insano olho vigilante que se esforça para transmitir alguma estranha mensagem, sem nada evocar, exceto que algum dia teve alguma mensagem a transmitir. Às vezes, com o tempo nublado, eu consigo dormir. Recordo-me perfeitamente da noite da grande aurora, quando brincavam sobre o pântano as repelentes fulgurações da diabólica luz. Depois da luz vieram as nuvens, e então eu dormi. E foi sob uma lua minguante que avistei. Eu avistei a cidade pela primeira vez. Calma e sonolenta, ela jazia sobre um estranho platô, em uma depressão entre estranhos picos. De mármore extasiante eram suas muralhas e torres, suas colunas, seus domos e pisos. Nas ruas de mármore erguiam-se pilares de mármore cujos topos eram entalhados com as imagens de graves homens barbados. O ar estava tépido e calmo, e no alto, a cerca de 10 graus do zênite, luzia a vigilante estrela polar. Mirei longamente a cidade, mas o dia não veio. Quando a rubra Aldebaran, que piscava a baixa altura no céu, mas nunca se punha, havia se arrastado por um quarto do caminho do horizonte, avistei luz e movimento nas casas e nas ruas. Circulavam por ela formas curiosamente trajadas, mas ao mesmo tempo nobres e familiares. E sob a lua, homens conversavam sabiamente em uma língua que eu jamais conhecera. E quando a rubra Aldebaran se arrastara por mais da metade do horizonte, houve novamente escuridão e silêncio. Quando despertei, havia tudo mudado. Gravada em minha memória estava a visão da cidade, e dentro de minha alma surgia uma outra e vaga recordação, de cuja natureza não estava bem certo. Dali em diante, nas noites nubladas em que eu conseguia dormir, via frequentemente a cidade. Às vezes sob os tépidos raios amarelos de um sol que nunca se punha, circulando a baixa altura na linha do horizonte. E nas noites claras a estrela polar espreitava como nunca. Gradualmente comecei a meditar sobre o lugar que poderia ocupar aquela cidade. No estranho platô entre estranhos picos, inicialmente contente de ver a cena como um observador eteriamente presente, agora desejava definir minha relação com ela e abrir minha mente entre os homens graves que palestravam cotidianamente nas praças públicas. Eu disse a mim mesmo: ei, isso não é um sonho, pois de que outra maneira poderei provar a realidade verdadeira daquela outra vida na casa de pedra e tijolo ao sul do sinistro pântano?
e do cemitério sobre o outeiro, onde a estrela polar espreita por minha janela do norte a cada noite. Certa noite, enquanto escutava a conversa na grande praça, repleta de estátuas, senti uma mudança e percebi que pelo menos havia conseguido uma forma corpórea. Também já não era um estranho nas ruas de Olatoi, que ficava sobre o planalto de Sarkia, entre os picos Noton e Cadifonek. Foi meu amigo Alus quem falou. E sua fala deleitou minha alma, pois era a fala de um homem íntegro e patriótico. Naquela noite chegaram notícias da queda de Daikos e do avanço dos Inutos, infernais demônios amarelos atarracados que tinham surgido havia 5 anos, vindo do desconhecido oeste, para saquear os confins de nosso reino e sitiar muitas das nossas cidades. Tendo tomado as fortificações no sopé das montanhas, seu caminho estava agora aberto para o Planalto, a menos que cada cidadão pudesse resistir à força de 10 homens, pois as criaturas atarracadas eram poderosas nas artes da guerra e não tinham os escrúpulos de honra que vedavam aos nossos homens altos e de olhos cinzentos de Lomar a conquista implacável. Alus, meu amigo, era comandante de todas as forças do Planalto, e nele estavam depositadas as últimas esperanças da nossa terra. Nessa ocasião, ele falou dos perigos que deveriam ser enfrentados, e exortou os homens de Olatoi, mas os bravos, os mais bravos entre os lomarianos, a honrar as tradições de seus ancestrais que, forçados a se deslocar para o sul de Zobna, antes do avanço do grande lençol de gelo, assim como nossos descendentes algum dia terão de fugir da terra de Lomar, varreram com bravura e vitoriosamente os Gnovkas, peludos canibais de longas armas que se atravessaram em seu caminho. Para mim, Alus negou participação nas atividades bélicas, pois eu era frágil e sujeito a estranhos desmaios quando exposto a situações de tensão e fadiga. Mas meus olhos eram os mais penetrantes da cidade, apesar das longas horas que dispensava, todos os dias aos estudos dos manuscritos pinacóticos e da sabedoria dos patriarcas obnarianos. Meu amigo, não querendo condenar-me à inação, recomendou-me com um dever cuja importância não era inferior a nenhuma outra. Enviou-me para a torre de vigia de Tapnen, para servir de olhos o nosso exército. Se os Inutos tentassem tomar a cidadela pelo estreito passo, por trás do pico Noton, surpreendendo assim a guarnição, eu deveria dar o sinal de fogo, que preveniria os soldados de prontidão e salvaria a cidade do desastre iminente. Galguei a torre sozinho, pois todo homem saudável era necessário nos desfiladeiros abaixo. Meu cérebro estava fortemente entorpecido de completa excitação e fadiga, pois não tinha dormido durante muitos dias. Minha disposição, porém, era firme, pois amava minha terra natal de Lomar e a cidade de mármore de Olatoi, entre os picos Noton e Cadifonek. Mas, enquanto me quedava na mais alta câmara da torre, avistei a lua, rubra e sinistra, tremeluzindo através dos vapores que pairavam sobre o distante vale de Banov, e por uma abertura no telhado ardia a pálida estrela polar, flutuando como se estivesse viva e espreitando como um demônio tentador. Eu creio que o seu espírito sussurrava, falava, dizia maus conselhos, provocando-me uma traiçoeira sonolência com a abominável promessa ritmada que se repetia incessantemente. Dorme, guarda, até as esferas terem rodopiado 1000 eras, e que eu arda ao voltar, onde agora é o meu lugar. Novos astros vão chegar, para no céu se instalar. Astros que louvam, acalantam, e o suave ouvido implantam. Só quando encerrar o meu giro, o passado inquietará teu retiro.
Eu lutei inutilmente contra a sonolência, tentando relacionar essas estranhas palavras com algum conhecimento dos céus que aprendera nos manuscritos pinacódicos. Minha cabeça, pesada e cabeceando, caiu sobre o peito, e quando tornei a olhar para cima, foi em um sonho, com a estrela polar sorrindo para mim, através de uma janela, de cima das horrendas árvores balouçantes de um pântano onírico. E continuo sonhando. Em minha vergonha e desespero, às vezes grito freneticamente implorando que as oníricas criaturas que me cercam me despertem antes que os inutos cruzem o passo atrás do pico de Nóton e tomem a cidadela de surpresa. Mas essas criaturas são demônios, pois riem de mim e dizem-me que não estou sonhando. Elas zombam de mim enquanto durmo, e enquanto os atarracados inimigos amarelos podem estar rastejando silenciosamente para cair sobre nós. Faltei com o meu dever e traí a cidade de mármore de Olatoe. Fui desleal a Alus, meu amigo e comandante. Mas essas sombras de meus sonhos ainda zombam de mim. Dizem que não existe uma terra de Lomar, exceto em minhas fantasias noturnas. Que nesses remos onde brilha no alto a estrela polar e a vermelha Aldebaran se arrasta à baixa altura do horizonte. Nunca houve nada, por milhares de anos, exceto gelo e neve, e homem nenhum, exceto as atarracadas criaturas amarelas, fustigadas pelo frio, a quem chamam de esquimós. E enquanto escrevo em culposa agonia, ansiando pela salvação da cidade, cujo perigo cresce a cada instante, lutando inutilmente para me livrar desse sono desnaturado de uma casa de pedra e tijolo ao sul do pântano, um pântano sinistro e um cemitério em um outeiro, a estrela polar, funesta e monstruosa, espreita para baixo da negra abóbada, piscando odiosamente, como um insano olho vigilante, esforçando-se para enviar alguma mensagem que nada evoca, exceto que algum dia teve alguma mensagem a enviar. Fim do conto. Muito bem, meu nome é Marcelo Fávaro, eu gostei muito desse conto. Cada vez que eu leio um conto curto do Lovecraft, eu me interesso mais pela sua obra. E me diz uma coisa, vocês gostam também de astronomia? Vocês se interessam por astrofotografia? Tem amigos meus que são muito interessados e tem canais de ciência que eu acompanho. Sempre que tem alguma novidade eu gosto. Tem o canal do Schwarza, né? Tem o Space Today com o Sérgio Sacani, que eu assisto todo dia os caras e gosto muito de astronomia. Eu acho que todo estudo científico nesse sentido é fundamental para o futuro da humanidade. Há quem defenda que cortes ainda maiores nas pastas de ciência, pesquisa, astronomia. Eu humildemente defendo o contrário, de que cada vez a gente deva investir mais em descobrir formas, por exemplo, de salvar a nossa Terra, e é a partir da astronomia, pesquisando, por exemplo, planetas como Marte, né? Descobrir qual foi os caminhos que Marte levou e como isso pode ocorrer com a Terra, e estudar a composição das estrelas, das galáxias, para entender realmente qual é o nosso papel aqui no universo, né? Então, a estrela polar, que é a alfa da constelação de Ursa Menor, né? É chamada também da Estrela do Norte, né? É a estrela mais brilhante da constelação da Ursa Menor. E aí eu estou tirando aqui essas informações do Wikipedia. Isso aí. E situa-se aproximadamente no Polo Norte Celeste. Eu não sei se dá para ver daqui do Brasil a estrela polar. Daí, recebendo o nome, né, de polar, por esse motivo, ela permanece mais ou menos fixa no céu. Você sabe que as estrelas, as constelações vão subindo do leste e vão se pondo no oeste ali, no meio da noite, né? Por isso que as navegações eram possíveis.
Você, em determinado momento que estava ali a tal constelação, você sabe para onde é o oeste, para onde é o leste, para onde é o sul, o norte, e sabe até que horas da noite mais ou menos é, né? Você vê lá, por exemplo, né? Júpiter, ela saiu ali, nasceu por volta das 8, 9 da noite, dependendo da época do ano, né? E você acorda no meio da noite, você precisa, por exemplo, ir no banheiro que é fora do seu quarto, isso acontece muito no interior, né? Você bate o olho, você fala assim, eu, por exemplo, quando eu vou acampar, eu bato o olho às vezes no meio da noite, quando eu acordo, falo, Júpiter já está quase no oeste, já está para se pôr. Eu falo, então já deve ser bem umas 4, 5 horas da manhã, né? Isso tudo depende da época do ano, né? Então, a estrela polar, ela é usada há séculos como referência para orientação, porque ela não se põe necessariamente ali junto com as outras estrelas, porque ela fica num ponto mais para o norte, realmente, né? E fica mais ou menos ali parada, né? Como se estivesse fixa no céu noturno, né? A chamada estrela polar fica a 434 anos-luz da Terra e corresponde, na verdade, a um conjunto de estrelas, né? A estrela principal é a Ume-A, que é uma gigante brilhante de 6 massas solares, ou uma supergigante, né? Então, muito interessante, gostei, né? E aí tem mais 2 outras estrelas mais distantes, porque você sabe que muitos sistemas solares não é igual ao nosso. O nosso só tem o Sol, um único Sol, né? Uma única estrela. Outros sistemas têm estrelas duplas e até triplas, né? Que ficam ali em órbita uma da outra, né? Elas ficam girando entre si, é claro. Quando a gente vê de muito longe, dá a impressão de ser apenas uma estrela só. Isso acontece com a Alpha Centauri, né, que está a 4 anos-luz daqui, né, um pouquinho mais de 4 anos-luz, que é a nossa estrela mais próxima da Terra, depois, é claro, do Sol, né, que são 3 estrelas, né, a Alpha C, a B e a A, orbitam ao redor delas, né, formando um sistema triplo realmente, né. Então, gostaram da história, eu achei muito interessante. Então, quer dizer, é claro, né? Sempre vai ter uma pontinha de racismo aí nesse caso, né? E tem contos que nem aparece esse lado dele, né? Mas esse aqui, basicamente, ele fala que a cidade existia e que foi atacada pelos povos que hoje são chamados de esquimós, os povos que para ele são chamados de amarelos, né? Então, sempre ele pisa fora da bacia, né? Sempre ele dá uma dessas. Mas o conto em si é bom, né? Ele diz que quando ele dorme, ele consegue, quando ele consegue dormir, ele vai para esse lugar aí, essa cidade, e que no momento que ele conseguiu realmente ter um corpo e fazer parte desse lugar, né? Na terra natal de Lomar, na cidade de Olatoi, né? Ele acabou dormindo, dentro do sonho dele, ele acabou dormindo e acordou no que talvez seria o mundo real para ele aqui, né? Mas que ele espera voltar para essa terra natal de Olatoi, porque ele se sente culpado de ter dormido na torre de vigilância. Tá bom, bom conto, Lovecraft. Bom conto, gostei. Tudo que é meio onírico assim E você, o que achou desse conto? Eu achei interessante. Ó, se você quiser me adicionar lá no Instagram, @contaumconto_favaro. Isso aí, me adiciona lá, porque aí a gente bate papo, você me manda áudio, você pode fazer sugestões, você pode ver, tem making offs aqui das gravações, eu gravo vídeos explicando um conto ou outro, faço alguns reels, eu só não faço dancinha, porque... Olha, eu acho que eu já passei da minha fase de dancinha, mas eu recito alguns poemas que eu acho mais interessantes, também ligados a esses temas, e vocês podem visualizar lá. Muito obrigado e até o conto de amanhã, no Outubro Sangrento, no canal Conta um Conto.